Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, é... eu andei sabendo aí, eu vou até dar os créditos para minha colega de trabalho, a de resenha, sobre uma outra peguete lá do Nego do Ranço, do, do porco-espinho, né? O queixinho. Porque ele se acha assim, o rei da cocada. Ele, nesse momento atual, depois que ele separou, ele tá assim com uma vaidade extrema. Aí conversa com um monte de mulher. Inclusive ele disse no passado, aí algum tempo atrás, que ele não queria saber de mais ninguém, que ele queria ficar sozinho, não era o momento certo, que ele estava afim mesmo de curtir a vida dele. Isso ele falou de boca para fora, porque nenhum homem consegue ficar sozinho, né? Raríssimas exceções. O cara, ainda mais ele que era chegado, né? A dar uma escutucada, mesmo quando estava casado. Aí parece que ele conheceu uma mulher, uma tal de Bia, e ele batia papo com essa mulher. Quando ele foi lá pessoalmente, que ele vai, entendeu? Para averiguar o material. E então ele foi lá e não gostou, né? Do que viu. Aí ele disse depois que ela apresentou uma imagem, quando ele foi lá pessoalmente era outra. E ela cuida dos pais idosos, quer dizer, uma mulher que fica meio presa. Então ele conhecia essa mulher virtualmente. Gente, virtualmente. Correto? Aí a mulher nem conhece o cara, só conhece do vídeo. Marido dos outros, ele era casado. Aí separou, tanto é que ele gostava de ter conversas meio assim particulares no Zap, e a outra esposa oficial não gostava muito e acabou não dando certo esse casamento. Tudo bem. Pelo andar da carruagem, os dois são parecidos, né? Porque ela também, lá, a digníssima, arrumou um cara com rápido assim, com pouco tempo de separada, já tem uma certa intimidade com o cara, né? Parece que tem essa mulherada tem um fogo na bacurinha, que não pode ver homem. Aí já enfiou o cara dentro de casa com filha pequena, com filho pequeno. A gente não pode botar um cara estranho assim, da noite pro dia, dentro da nossa casa. Ainda mais com criança pequena. A gente não sabe os costumes, não sabe quem é o cara. Você conhece ali, ó, que foi casado, que tem filhos. Mas você não sabe, né, por trás dos panos, se o cara presta ou não presta. Aí você enfia dentro da sua casa com uma filha pequena, né? A mesma coisa aconteceu com o porco-espinho. Aí ele pegou e não deu certo com a tal da Bia. Aí a tal da Bia com dor de cotovelo, porque tem mulher que fica com dor de cotovelo, né? Afinal de contas foi ele que não quis, porque ela queria. Aí ele bloqueou ela, aí depois não bloqueou mais, ficou naquilo. Aí agora ele conheceu outra, uma assembleiana, gente, vai vendo, uma assembleiana frequentando Zap particular de homem separado. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou botar um vídeo para vocês que dizendo exatamente o que acontece com essas crentes religiosas. Ou coisa nenhuma. Você vive aí cantando para um Deus que não te conhece, louvando um Cristo que não sabe quem você é, se arrogando a ser uma pessoa de fé, quando de fato você é fétido. Só isso. Assim, também a fé, se não tiver obras, se não tiver ações, se não tiver consequências, se não tiver postura, se não gerar comportamento, se não alterar a vida, se não produzir boas obras de bondade, de solidariedade, de verdade, de justiça,
de compartilhamento, solidário, generoso, compassivo, acolhedor. Se a fé não produzir isso, ela não é fé, é fétida, é podridão. E tanto mais quanto seja apenas uma confissão do nome de Jesus, destituído das obras de Jesus, mais nojento fica, mais hipócrita se torna, mais indecoroso, mais horroroso. Mas vocês não querem ouvir porque é muito, muito cômodo ficar só tremulando a língua, falando o nome Jesus magicamente, sem consequência, sem implicação, sem transformação, sem conversão, sem regeneração, sem novo nascimento, sem frutuação, sem bondade no fruir da produção de coisas que vêm do seu coração, carregadas do amor de Deus, na direção do próximo ou na preservação da criação de Deus à nossa volta. O que não é assim, Tiago pergunta, que proveito tem isso? Assim também a fé sem obras, por si só, em si mesma, é uma defunta, em putrefação, está morta. E quanto mais o tempo passar, mais fétida vai ficar. Mais absolutamente inchada. Cadáveres incham. Por isso é que você vê crentes sem vida, sem fé, sem obras, sem a seiva de Cristo passando por eles, e que vão ficando aí nos bancos das igrejas, vão ficando em seres inchados, podres, fétidos. É uma comunhão de podridão, é uma reunião no sarcófago dos apodrecidos cantantes. Defuntos cantantes mortos diante de Deus. Uma das coisas mais difíceis que tem é ajudar crente religioso a aceitar a sequência dos fatos da vida. É difícil. Cai uma torre, com 18 pessoas tentando subir a torre. Aí ela desaba, e eles correm para Jesus, lá em Jerusalém, e dizem, Senhor, estavam subindo a torre de Siloé, 18 pessoas, e a torre não aguentou e caiu. É porque eles são pecadores pesados? Aí Jesus disse, não, é só um processo físico. É porque tinha mais peso de carga humana do que resistência de materiais. Mas crente não consegue raciocinar. Ele parece que se converte para entrar num mundo paralelo, onde o carro não capota. Se ele tiver que ser roubado e o dízimo dele estiver em dia, ele não será. Câncer e doenças de outra natureza são para os ímpios. Qualquer desgraça do mundo que aconteça, eles dizem, por que Deus permitiu? Tinha gente de Deus, um ônibus que sai e vai para um retiro, cheio de crentes, aí cai no precipício, morrem muitos, e a pergunta é a pergunta que eu ouço há 54 anos de ministério, pregando e ensinando. Ah, pastor, por que Deus permitiu que o ônibus virasse? Parece que a física e a fenomenologia universal trabalham de acordo com a profissão de fé, a confissão de fé, batismo, dízimo, frequência a templo. É isso que determina como o universo vai funcionar para as pessoas. É de uma tacanheza, é de uma pobreza, é de uma infelicidade, é de um reducionismo insuportável. Agora mesmo eu estava numa live e alguém me perguntou, mas olha, por que Deus permite essas bombas caírem lá, nesse lugar? Eles não podiam dar um jeito das bombas não caírem. Eu falei, cara, quem está jogando isso é humano, as bombas são humanas, é tudo humano, e você bota a culpa em Deus? Viram aí? Então, agora, voltando ao assunto. O que eu quero dizer com esse vídeo aí que vocês acabaram de ver? Tem muita gente que só conhece Deus de ouvir de algum lugar.
não tem uma experiência, não sabe como funciona, entendeu? Que você tem que andar num caminho reto, num caminho, sabe, limpo, no caminho certo. Então, o que acontece? Aí vem um monte de problema e não sabe de onde veio. Problemas humanos, aí culpa Deus. Ou então diz por quê. Eu já falei isso há algum tempo atrás. Por que está me acontecendo isso? Porque o próprio ser humano planta coisa errada. Aí colhe as coisas erradas, porque abre brecha, entendeu? Para os inimigos entrarem e fazerem uma festa. Aí o tal lá do espinho, do rancho, foi conhecer uma segunda mulher aí, a mulher dos 6 dedos, que ele disse que foi a filha dele pequena, uma menina de 4 anos que fez a edição. Mentira, né? Quem faz é ele. E ele, que é uma besta quadrada, não prestou atenção. Como é que uma criancinha daquela vai fazer a edição dele? Se ele mesmo disse que tinha uma editora e depois a mulher acho que queria ele e não deu certo. Eu acho que a pessoa que fazia a edição dele era essa que ele tá agora. Parece que o nome é esse, Michele, entendeu? Da mulher lá que fazia a tal da edição. Aí parou com a edição para poder, né, acertar o caroço da mulher. Mas por que eu tô falando isso? Porque a tal ex lá, a tal da Bia, ficou com raiva porque o porco espinho não quis ela. E ela começou a espalhar aí, que eu peguei o conteúdo da minha colega, sobre doença transmissível. Aí disse que ele passou doença para ela. Você tá entendendo? Um cara que só tinha uma mulher, que era a mulher dele. O resto, tudo que ele fazia de safadeza era virtual, né? Ele não era um homem assim. Você vê pelo tipo dele que ele não é um homem assim, de andar com qualquer mulher. Eu acho que não. Ele é muito mais de falar e de ficar de conversinha. Mas na prática mesmo, se ele fosse um homem que praticasse, ele não estava na internet, né? Ele estava caçando rabo de saia por aí. O que acontece? A tal lá, outra, foi dizer que pegou doença com ele. Aí, a minha colega falou sobre isso, eu falei, eu vou dar a minha opinião pela experiência que eu tenho de vida. E porque eu conheço muita gente. Essa mulher aí, o que acontece com ela é que ela tá com dor de cotovelo. Como o cara não quis ela, e ela tá com raiva porque ele arrumou outra, que ela achou que ele não queria nada com ninguém, nem com ela, nem com ninguém. Só que agora ela, como acompanha ele, viu que ele tá pegando uma outra aí. Aí o que aconteceu? Ele foi de novo, viajou para ir atrás da mulher lá. Aí, 7 quilômetros, ele fala km, né? A gente aqui no Rio fala 7 quilômetros, mas eles lá do Paraná falam km. Ele disse que viajou aí não sei quantos quilômetros para ir atrás de uma outra aí. Aí essa antiga lá, a de dor de cotovelo, ficou brava, aí falou, vou aprontar. Aí entrou no Instagram da colega e passou umas informações e a colega veio e fez o vídeo. Ela é resenhista. Tanto que ela disse que não pode provar, não sabe se é verdade. Ela apenas está falando o que a outra passou para ela. É igual acontece comigo. Às vezes alguém no Instagram me fala algumas coisas, eu venho aqui e falo para vocês, só não digo a fonte. Porque eu recebo muita informação também no Instagram de pessoas. Só que nem todas eu faço vídeo, porque às vezes eu não tenho certeza, não sei se eu posso provar, mas algumas eu coloco. Só não digo quem foi que falou e da onde veio. Mas eu venho aqui e dou informação, porque eu não me importo de esculachar, não. Então o que acontece? Simplesmente, eu vou te ser sincera, eu não acredito que ela tenha nenhuma DST, IST ou qualquer porcaria que ela pegou do homem do rancho. Primeiro, uma mulher direita,
Quando conhece um cara virtual, uma mulher direita, que tem filhos, que cuida de pais idosos, que é uma mulher de família, não vai dormir com um cara que nunca viu na vida, só viu na internet. Como assim? Ela conheceu o cara no canal, o cara foi pra lá, ela já dormiu com o cara? Como assim? Ele não foi lá pra conhecer ela? Tinha que conhecer, conversar, ele ver se ela fazia o tipo dele e tal, sair, não dá pro cara. Quer dizer, é igual essa da Assembleia que ele tá aí agora, ele já foi lá, será que também já não acertou o caroço? Porque essas mulher religiosa assim, que frequenta clube evangélico, simplesmente tem um fogo danado, entendeu? Se não é na porta dos fundos, é na porta da frente. A mulher já com filho, já descasada, não tem nada a perder, não respeita nada, nem Deus. Tá querendo, né? O ensalchichamento até as ovas. E o porco-espinho não tá ali de bobeira, né? Tanto que ficou lá. Quer dizer, conhece no virtual e já sai dando assim. Não sabe se o cara tem doença, não sabe se o cara é higiênico, não sabe. Só porque tomou banho. É por isso que tá essa facilidade, essa bagunça aí. Aí a mulherada depois reclama, não dou sorte. Não arranja um namorado sério. Claro, o cara conhece você. Você já chega lá e pô. Aí o cara vai conhecer o quê? Ele já conheceu, já acertou o teu caroço. Aí não gostou, não fez o tipo dele, ou não foi bacana, aí ele pegou, não volta mais. Entendeu? Se ele gostar da relação, ele volta. Aí pode ser que seja só pra isso ou pra namoro. Porque eu já falei pra vocês, quando o cara quer uma mulher, ele quer de qualquer maneira, independente dela fazendo ou não fazendo nada. Entendeu, pessoal? Porque ele já está de olho há muito tempo. Agora o cara conhece virtual. A mulher assiste o canal do cara. Aí entra em contato. Então o cara não conhece a mulher. Mas ele é homem, né? Tá querendo dar, ele pega. Aí, homem é assim. E outra coisa, a mulher lá, tal da Bia, sem conhecer, não usou camisinha. Todo mundo sabe que tem que usar camisinha por diversos motivos. Principalmente por causa de doença. Aí não usou camisinha. Quer dizer, isso aí pra mim é conversa boi dormir. Eu não acredito. Pode até dar, uma treta ali entre os dois, uma relação ali mais íntima. Mas dizer que pegou doença com um cara que saiu de um casamento ontem, eu não acredito. Não estou defendendo o espinho, mas eu tô falando que a mulher tá com dor de cotovelo. Aí tá começando a defamar o cara. Aí sabe como é que é, né? Resenhista começa a falar, aí a colega falou lá, eu venho aqui e falo também, aí vira uma bola de neve, o cara fica desmoralizado na plataforma. Porque alguém foi lá e disse que pegou doença. Eu não sei, né? De repente o cara tem. E ela falou, essa mulher aí, a tal da Bia, que foi HPV. Ué, ela não viu o cara nu, não? Ela não viu as verrugas, não? Tá pensando que HPV é assim? HPV, você tem que, pra você pegar HPV, você tem que ter uma relação com um cara já há muito tempo, que aquilo fica incubado, né? Fica. Eu tive uma conhecida que teve HPV, pegou do marido, porque o marido traía ela, né? Então, quer dizer, essa mulher aí já está com HPV incubada há muito tempo. É ela que deve ter passado para ele. Porque as verrugas, que HPV nada mais é do que verrugas internas, né, genitais, ele não viu, porque é lá dentro. Então ele é que pegou a doença com ela. Aí ele pega essa que ele pegou nova e agora vai sair transmitindo, sem usar a camisinha. Porque ela não usou uma camisinha? Como é que ela vai pegar um cara virtual no pelo? Como? É a mesma coisa que montar numa mula sem o arreio. Como é que pode?
Não conhece o cara e já vai dando pro cara assim, do nada? Nua e crua, sem um plástico, sem uma lona, sem nada, né? Para poder... Eu duvido. Para mim isso é conversa boa e dormir. Eu não acredito. Não é que eu estou duvidando da palavra de um ou de outro, nem defendendo um e outro. Mas pelo andar da carruagem e pela conversa, eu acho que ela está querendo desmoralizar o cara, porque o cara deu um pé no traseiro gordo dela. E mulher rejeitada, sabe como é que é, né? Ficar brava, ainda mais quando o cara arruma outra. Então o que acontece? Simplesmente foi isso que aconteceu. Ela ficou brava porque ele arrumou outra. Agora, ele vai lá na outra, no pelo também, sem conhecer, porque ele já foi lá. Ainda não sei, porque ele ainda não terminou com essa ainda não está desmoralizando ele. Imagina, se ele amanhã não quer mais ela diz que pegou doença. Pegou doença também. Esse cara é um azarado. Esse cara é um azarado. Olha só, comprou um carro, pegou um carro, ficou meses para passar o carro todo ruim. Ele levou uma batida no carro dele, acabou tendo prejuízo, porque ele comprou outro carro. Deve ter vendido abaixo do preço, ainda gastou com o carro batido. Aí pegou uma mulher, a mulher desmoralizou ele. Aí agora arrumou uma outra, sacanearam a mulher com 6 dedos. Esse cara é um azarado mesmo. Hoje é sexta-feira à noite, eu tô sozinha, eu tô carente, eu quero dar pra um cara. Aí pegou, levou a criancinha, a menina dele, pra casa dessa atual mulher, entendeu? Tal da Michele, que pra mim é a mesma que fazia edição dos vídeos dele, que eu acho que é esse o nome dela. Então, quer dizer, essa história tá lá... Gente, eu fico assim passada de ver como esse pessoal fala de relacionamento como se estivesse chupando bala com papel. Não tem... lá no meu tempo, relacionamento era coisa séria. Era coisa que você tinha que conhecer, namorar, né? Bastante. Talvez até tivesse uma relação, mas depois de muito tempo. Não é assim. Conheceu no vídeo, foi lá, pô, ensalsichou e deu o ghost. Que a tal da Bia, ela levou, foi o ghost. Ainda ficou com a sequela de um HPV. Ela que disse lá que pegou HPV. E HPV geralmente dá CA de útero, né? Quer dizer, aquilo ali pra mim já é coisa antiga e ela foi botar a culpa no queixinho de porco-espinho. Esse cara, ela vai ter que provar que isso é verdade. Ele vai ter que fazer exame para provar. Procurar um urologista aí, procurar alguma coisa para fazer exame. Porque senão ele vai ficar desmoralizado na plataforma. Porque aí ele provando com os exames que ele não tem nada, acaba o papo. Porque senão ele não vai conseguir arrumar namorada, não. Porque todo mundo vai ter medo de pegar a doença. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. E não deixe de curtir, não deixe de comentar aí, dar um apoio pro canal. Se inscrevam e aguarde as novidades. Um abraço para vocês.